Hoje eu trago aqui uma dúvida do Arthur Samuel, que é nosso aluno lá da comunidade Sem Miguel, e ele pediu para trazer até esse áudio para ele, a resposta por esse áudio. Gostei da iniciativa, que é bom também que compartilha com todo mundo essa dúvida, que é um detalhe interessante para a gente comentar sim, tá? Ele perguntou o seguinte: qual a diferença de descentralização política e descentralização administrativa, né? O que é, na verdade, isso? Porque essas classificações. Para a gente poder entender isso, a gente precisa ir lá na classificação original de organização da administração pública, né? Só para lembrar vocês, nós temos a organização, né, administração pública direta, que é composta ali por entes de direito público, União, Estado, DF, municípios, e a administração pública indireta, que tem lá a autarquia como direito público e o resto, fundações públicas, empresas estatais, de direito privado. A questão é que, assim, a doutrina majoritária, ela chama a administração pública direta de também, né, gosta de chamar, de entes políticos do Estado. Por quê? Porque essa terminologia entes políticos te dá o conceito de que esses caras têm capacidade política. E se eles têm capacidade política, eles podem editar lei. Ponto final. Por outro lado, você tem os entes administrativos do Estado, que são a administração pública indireta. Então, a ideia de ser um ente administrativo é o fato de não possuir capacidade de produzir lei. Fechou? Aí entra a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Eu juro que eu não tenho problema nenhum com a de Pietro, pelo amor de Deus, mas é impressionante o quanto que eu falo dela nas aulas, porque ela tem uma conceituação muito própria das coisas, né? E ela é uma das grandes defensoras dessa conceituação descentralização política e descentralização administrativa. Se você fizer o relacionamento entre entes políticos e entes administrativos, já está resolvido o problema. Porque para ela, quando a Constituição Federal, no artigo 18, estabeleceu uma organização com União, Estados, DF e municípios da administração direta, a própria Constituição fez uma descentralização, né? Já que a descentralização é uma distribuição de competência feita por lei. Então, no conceito da Di Pietro, a própria Constituição já começou descentralizando. E como esses entes têm capacidade política, é uma descentralização política. Quando o Decreto-Lei 200 veio e criou ali a autarquia, a fundação pública, organizou, melhor dizendo, né? Você tem uma descentralização administrativa. Então, o que ela faz é chamar de forma diferente. O que todo mundo chama de entes políticos ou administração pública direta, ela considera como uma técnica de descentralização política. Então, qual é a característica? São entidades que possuem o poder de editar lei. Tá? Então, faça isso. Na hora da sua prova, para você não ter problema, você pensa administração pública direta, ou entes políticos do Estado, ou descentralização política. Administração pública indireta, ou entes administrativos do Estado, ou descentralização administrativa. Tá? É só uma boa e velha frescura da doutrina brasileira, que sempre tem que ficar inventando um monte de coisa para vender livro, e aí a gente é obrigado a conviver com esse monte de nome, né? Mas é isso.